Não deu para a equipe do Bahia. Derrota contra o Corinthians por 3-0. O time perde uma posição no campeonato para o próprio Corinthians. Não depende mais só de si para garantir uma vaga na pré-Libertadores. E é um resultado, um 3-0 que poderia inclusive ter sido pior. Se salvou de uma goleada histórica o time do Bahia e que demonstra aí algumas deficiências da equipe do Bahia que a gente viu também ao longo da temporada. O time do Cruzeiro joga amanhã e ganhando o seu jogo, o Cruzeiro pode ultrapassar o Bahia. Então precisa torcer aí por um tropeço da equipe do Cruzeiro para se manter na zona de classificação para pelo menos a pré-Libertadores. Vamos falar sobre o jogo do Bahia e sobre essa matemática para a última rodada e também para o jogo dessa rodada da equipe do Cruzeiro. Mas eu agradeço a presença de todo mundo aqui primeiramente. Se inscrevam aqui no canal para dar uma forcinha no canal Nordeste em Campo, dá o like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho e acompanha o canal Espaço da Bola, onde a gente faz nossas lives para debater sobre o futebol do Nordeste. Então, gente, primeiro, por que eu estava falando que o jogo do Bahia poderia ter sido pior e se salvou de uma goleada? Primeiro que perder para o Corinthians a essa altura do campeonato na casa do Corinthians não é algo absurdo. O Corinthians vem aí de, se não me engano, vinha de 7 vitórias consecutivas e conquista a 8ª consecutiva, né? Pela primeira vez, se não me engano, na história do Campeonato Brasileiro ou na história dos pontos corridos, enfim. Mas o Corinthians vinha numa fase muito boa e o Bahia vinha numa fase não muito boa, até por isso na live de hoje eu coloquei o Corinthians como favorito, mas o jogo foi de um Corinthians muito mais lúcido dentro de campo, um Corinthians mais incisivo, um Corinthians que chegou mais no ataque, finalizou mais vezes e com mais perigo, né? E um time do Bahia que em diversos momentos teve dificuldade para tocar a bola. Parecia aquele time nervoso, aquele time que não se entendia dentro de campo. As movimentações eram às vezes confusas, os passes eles eram dados ali de maneira às vezes displicente, ou você às vezes não tinha para quem dar o passe e acionava algum jogador que estava marcado e ele já recebia na fogueira. E o Bahia, inclusive, perde bolas decisivas, né? Em momentos em que o Bahia perde a bola, o Corinthians chega de maneira muito perigosa, né? Então, até sai, se não me engano, o primeiro e o segundo gol do Corinthians foram assim, né? Perdas de bola na saída do Bahia e o Corinthians se aproveitando, né? Mas tiveram também alguns momentos em que o Bahia conseguiu lucidez dentro de campo, tocar bem a bola e conseguia criar um pouco de chances de ataque. Mas faltou aí também ao longo desse jogo e também ao longo do campeonato, a gente viu uma equipe do Bahia que diversas vezes tinha dificuldade para transformar essa posse de bola ofensiva, essas oportunidades ofensivas, em chances claras de gol e capitalizar essas chances aí, né? Então, o Bahia teve essas dificuldades aí nesse jogo também, isso ficou evidenciado, tanto que o Bahia tem o pior ataque dentre os 8 primeiros colocados do campeonato, né? E tem a pior defesa da primeira página da tabela também. É um time que principalmente nessas últimas rodadas tem tido muito mais dificuldade para jogar. A queda de rendimento do time do Bahia é nítida, de um time que em alguns momentos estava lá no G4, brigando inclusive para ocupar a primeira posição do campeonato e hoje está aí na 8ª colocação, podendo cair para a 9ª já nessa rodada. Então a queda de rendimento da equipe do Bahia ela é nítida, né? Nessa reta final do campeonato, mas é um retrato bastante grande, né? Então o time do Bahia vem numa queda absurda. Pode até ser ultrapassado pelo próprio rival, né? Se o Vitória vencer nessa rodada, vai a 48 pontos. Aí fica a 2 pontos apenas da equipe do Bahia, né? Então é algo a se questionar aí para a próxima temporada. Mas o Bahia não pode também
agora fechar os olhos para esse ano. Não pode também querer estar correndo atrás de alguma outra estratégia de jogo, porque não dá tempo, só tem um jogo agora no final de semana. Então tem que realmente agora remontar os cacos e ir para a última partida. Torcer contra o Cruzeiro amanhã. Um empate da equipe do Cruzeiro contra o Palmeiras, né? E o Palmeiras é favorito contra o Cruzeiro, inclusive o time do Cruzeiro deve jogar essa partida aí com portões fechados, né? Por conta daquela história lá das brigas entre as torcidas, mas falei sobre isso na live também, né? Essa decisão prejudica a equipe do Cruzeiro nesse jogo contra o Palmeiras e beneficia até o Palmeiras. Mas aí até por isso também, por conta dessa decisão, o time do Cruzeiro, acho que o Palmeiras é favorito nesse jogo. Então, um empate do Cruzeiro mantém o Cruzeiro atrás do Bahia na tabela de classificação. Lá ele. Mas, na tabela de classificação, tá? Fique bem claro. Mas o Bahia tem um triunfo, a mais do que a equipe do Cruzeiro, tá? Tem um triunfo a mais. Então, se empatarem em pontos, o Bahia ainda segue à frente do Cruzeiro. Portanto, um empate do Cruzeiro mantém o Bahia dependendo apenas de si. E o próximo jogo do Bahia é contra o Atlético Goianiense, dentro de casa. Então, o Cruzeiro tropeçando, o Bahia tem tudo para garantir uma vaga na próxima pré-Libertadores, pelo menos, certo? Então, a matemática do Bahia é essa, torcer contra o Cruzeiro aí, pelo menos contra o Bahia, porque na última rodada é Cruzeiro e Juventude, então o Cruzeiro deve ir com tudo para esse jogo. Torcer agora, né, para o Palmeiras tirar pontos aí, no mínimo, da equipe do Cruzeiro. Mas que realmente foi um jogo aí pra meio que chacoalhar, né? O ambiente do Bahia é um time desconcertado também, né? Um time bem desmontado em alguns momentos e dando muita brecha para a equipe do Corinthians, que é um time que na sequência atual não dava para vacilar. E o Bahia vacilou e tomou, né? Infelizmente. Mas enfim, agora é torcer. Torcer para o Palmeiras nessa rodada. O jogo entre eles é amanhã, né? Amanhã de 9h30. Então torcer para o Palmeiras amanhã e no final de semana fazer a sua parte. Só depende da equipe. Só depende do Bahia, não, né? Mas agora pelo menos garantir esses 3 pontos aí no final de semana para tentar aí com um tropeço do Cruzeiro garantir essa vaguinha aí na Libertadores. Beleza? Mas é isso, amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. Dá o like aqui, se inscreve no canal e acompanha também o canal Espaço da Bola nas nossas lives aí, que a gente tá sempre debatendo sobre o futebol nordestino. Terças e sextas pela manhã, beleza? Um abraço, meus amigos. Tamo junto e até a próxima, galera. Valeu.